Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos ao vivo agora para cultuarmos a Deus através do ensino da palavra do Senhor. Nós tentamos acessar agora há um minuto, mas acabou dando problema aqui de conexão, mas já consegui corrigir. Quero, em nome do Senhor Jesus, convidar aprendendo da palavra do Senhor. Então vai entrando aí, se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer pergunta, fica à vontade, tá bom? Hoje é um tema bastante importante. Deixa eu perguntar para os irmãos, aí nós já vamos ajustando já. Tá bom assim? Ou se eu desligar a luz aqui, ó, de fundo, ó, fica melhor? Como é que fica melhor? Assim ou assim? Assim tá ligado? Ó, e assim desligado. Como é que os irmãos preferem? Então, qual que é a melhor qualidade aí para os irmãos estarem me ajudando? Em nome de Jesus. Assim está desligada a luz, assim está ligado. Fica melhor como? Vou baixar um pouquinho, então é muito claro, né? Assim tá bom? Responde para mim, irmãos, por favor, se tá bom a qualidade. Ligado, né? Então vamos lá. Queridos, sem mais delongas, nós vamos tratar um tema bem importante hoje aqui para as nossas vidas. Para o Senhor, tia Vanderleia, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a todos os irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês aqui, é um prazer poder cultuar com vocês de forma remota, mas não necessariamente deixando de adorar o Senhor. Então, enquanto os irmãos estão orando, nós vamos dar início aqui, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, Nádia. Paz, pastor. Glória a Deus. Vamos lá. Quem quiser entrando aí também, a gente vai colocando e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração agora. Glória a Deus. Deixa eu não mudar aí, Nádia, senão a gente vai ficar te ouvindo. Tá, Nádia? Tá online? Isso. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, uma vez mais eu me coloco diante da Tua face, Senhor, para te glorificar, te exaltar, te bendizer e te enaltecer. Pai, nós estamos reunidos, ó Pai, nesta noite, para prestar ao Senhor um culto de adoração, para dizer ao Senhor que Tu és santo, que Tu és lindo, Senhor. E eu quero te fazer dois pedidos. O primeiro pedido, Senhor Deus, meu Pai, é que qualquer distração, ó Deus, meu Pai, causada, ó Deus, meu Pai, pelo levante do inferno, seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, ó Deus, meu Pai, nós vamos ministrar a Tua palavra e que ela possa ser semeada nos corações, que possa, ó Deus, meu Pai, florescer, que possa dar crescimento, Senhor. Tira, ó Deus, meu Pai, toda dúvida, Senhor, e que o Teu Santo Espírito possa esclarecer de uma melhor forma para cada um. Essa é a minha oração e eu faço agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai do Senhor, Deus abençoe. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar do tema gerando vidas, aliás, gerando obreiros para a última hora. Não deixa de ser gerar vidas, mas nós vamos estar falando sobre geração de obreiros. E antes que você diga, pastor, eu não sou obreiro, isso não serve para mim, eu quero dizer que todos, Senhor, Patrícia, Deus abençoe, todos aqueles que obram na igreja, todos aqueles que trabalham na igreja, independente de ter cargo ou não, independente de estar exercendo alguma função ou não, já são participantes da obra do Senhor. Obviamente, nós temos o corpo ministerial da igreja, que é composto por alguns cargos, mas isso não quer dizer que, uma vez não inserido nesse corpo ministerial, você não faça parte daquilo que Deus tem para a tua vida. Então, vamos lá, sem mais delongas, eu quero te convidar a abrir a Bíblia juntamente comigo, 1 Timóteo, capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Verso 1. Ele vai falar sobre
o capítulo 3 sobre as qualidades ou as características que o bispo aqui, né, o pastor e os diáconos têm que ter. E depois nós vamos falar também, um pouquinho para frente, tem a parte dos presbíteros, né? Paulo instruindo e explicando a Timóteo como é que deve ser. A ideia aqui, irmãos, não é a gente ficar muito tempo discorrendo aqui, leitura, para não ficar cansativo. Então você depois vai pegar, vai ler, vai esmiuçar, vai se debruçar sobre o texto, tá? Então eu vou te pedir, em nome do Senhor Jesus, que você participe desse trabalho, que você entenda as questões que esse trabalho irá trazer, e que você, se você tiver qualquer dúvida, em nome de Jesus, nos pergunte, tá bom? Então vamos lá. O texto começa dizendo o seguinte: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopato, ou se alguém deseja ser obreiro, vamos trocar a palavra bispo por obreiro, excelente obra deseja. Então a primeira coisa que precisa entender, coisa boa, pode ser o Zé Francisco, Deus abençoe. Então a primeira coisa que precisa entender é que trabalhar para o reino de Deus é algo maravilhoso. Ao contrário do que muita gente ensina, fala, ou pessoas frustradas têm dito, o trabalhar para a obra de Deus é algo recompensador. Talvez não no sentido financeiro, haja vista que o trabalhar para a obra de Deus, ao contrário do que muita gente aí tem exercido, não é uma profissão, é um chamado, e isso precisa ser entendido. Profissão você troca, profissão você abandona, profissão você deixa de exercer, chamado não. Então a primeira característica que o obreiro tem que ter, ou que o servo de Deus tem que ter, é chamado. A Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Agora, olha que interessante, a Bíblia vai dizer algo o próprio Jesus vai falar algo interessante. Ele vai dizer que a seara é muito grande, mas são poucos os ceifeiros, são poucos aqueles que querem realizar a obra, que querem fazer a obra. Daqui a pouco nós vamos abordar um tema que vai ser um pouco polêmico, que são as características do obreiro: talento, dom, caráter. Então vamos falar sobre essas questões que vai gerar um pouquinho de polêmica, mas fica comigo aqui porque eu quero que você entenda alguns princípios primeiro. Então, o primeiro princípio do trabalhar na obra do Senhor: você precisa ser chamado, precisa ser escolhido, precisa querer fazer a obra de Deus. Bem, na verdade, é que muitos têm chamado, mas nós vivemos um tempo em que poucos querem exercer. Nós vivemos um tempo que as pessoas estão preocupadas com tudo aquilo que tem ao seu redor, com vários afazeres, mas se dedicar à obra de Deus, ao chamado de Deus, são poucos. Por quê? Porque isso envolve dedicação, isso envolve entrega, isso envolve busca, né? Bem, na verdade, nós sabemos que realizar a obra de Deus, você precisa estar debaixo do querer do Senhor, estar debaixo do chamado do Senhor, estar debaixo de obediência, estar debaixo daquilo que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Então vamos lá. O texto começa dizendo que excelente obra deseja quem quer o ministério, e ele diz no versículo 2: convém, pois, que, vou trocar a palavra bispo, o obreiro, tá? Convém, pois, que o crente, convém, pois, que aquele que quer fazer a obra de Deus. Agora, isso aqui já começa a me chamar a atenção. Primeira coisa, que ele seja irrepreensível. Se você for olhar as características que está sendo escrita aqui, no que Paulo escreve a Timóteo, você vai ver características muito mais de caráter do que de talento, do que de dom. Nós vivemos um tempo, e aí eu já começo a abordar isso aqui, em que se exige dom. Então, quem canta demais é evidência, quem prega demais é evidência, quem tem dons extraordinários se torna evidente. Mas Paulo não escreve a Timóteo pedindo para ele características de talento, características de dom. Paulo exige de Timóteo característica de personalidade, características de caráter. Vamos olhar. Primeiro, tem que ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Aquele que não sofre repreensão. Aquele que alguém vai olhar para ele ou para ela e vai dizer: desse aí eu não tenho o que falar. A conduta dele é impecável. A conduta dela é impecável.
Obviamente, irmãos, nós somos falíveis, todo homem é falho, mas dentro daquilo que a gente pode fazer, dentro do que Paulo escreve aqui a Timóteo, nós temos que ter essas características. Então vamos lá: irrepreensível, marido de uma mulher só ou esposa de um homem só. Então quando você vê o obreiro ou a obreira aí, o homem de Deus, a mulher de Deus, mas se trocar de mulher ou de esposo que nem troca de roupa, alguma coisa está errada no caráter dele. Alguma coisa está errada na personalidade dele. Por quê, pastor? Porque são características que a Bíblia exige da gente. Então, eu vou te falar uma coisa. Antes de alguém abrir a boca para poder falar, a vida dele já tem que falar por ele. Então, eu aprendi quando eu comecei a pregar na igreja, lá quando eu tinha 8, 9 anos, as primeiras oportunidades que eu tive, que a gente precisa, primeira coisa, a gente precisa viver o que prega, e depois pregar o que vive. Então, antes de você abrir a boca, você precisa viver isso na sua vida. E por que eu preciso viver isso na minha vida, pastor? Porque senão eu me torno um hipócrita. Eu mando você fazer algo, eu ensino você a fazer algo do qual eu não faço. Por isso que a exigência de Deus para o obreiro, na maioria delas, são de caráter, são de dia a dia, são de conduta. Olha, irrepreensível, marido de uma mulher só. Aí ele vai dizer, vigilante, ou seja, não pode ficar aí cocheando em dois pensamentos, não pode aí ficar tropeçando, não pode ficar aí vacilante, tem que ser vigilante. Aí vai além, sóbrio, ou seja, tem que saber o que está fazendo, tem que ter controle, tem que pensar antes de falar. Não pode ser como um bêbado aí que fala qualquer coisa ou que age de qualquer maneira. Tem que ser sóbrio. Aí ele vai além. Honesto. Que tem de gente aí que serve ao Senhor e que é desonesto, gosta de passar os outros para trás, gosta de querer... Irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu já abro um parênteses, eu vou falar isso aqui até o final, que é importante a gente frisar. Alguém vai olhar para fulano ou para ciclano e vai dizer assim, mas o pastor fulano de tal, mas o pregador fulano de tal. Eu posso te dizer uma coisa, essas pessoas podem até colocar sobre a vida delas, ou alguém pode até colocar sobre a vida deles algum título. Agora, se essas pessoas já são outros 500, é outra história. Ah, mas tem um pastor lá que ele tem 2, 3 mulheres, tem um pastor lá que vive no adultério. Não, querido, ele leva o título, mas pastor ele não é, obreiro ele não é, crente ele não é. Por quê, pastor? Porque para ser crente tem que ter, para ser obreiro tem que ter essas características aqui. Uma vez não tendo, você pode estar na frente do que for, você pode receber o título que for, título é só título. Agora, se você não tem as características, é só mais um título que alguém te deu. Então a gente já começa aprendendo aqui. Antes de fazer, você tem que ser. E eu vou frisar muito isso no estudo aqui. Antes de fazer, antes de pregar bem, antes de cantar bem, antes de dirigir igreja, antes de você ir para o campo missionário, antes de você ganhar 1 milhão de almas, antes de você fazer tudo, precisa ser. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Lembra do texto lá de Mateus? Em meu nome, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso. E a resposta de Jesus é: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque foi uma geração de talento, foi uma geração que sabia fazer, mas não foi uma geração que tinha o seu caráter mudado, que tinha a sua personalidade mudada. Porque veja, quando a gente sofre ou passa pelo processo da conversão, a primeira coisa que muda em nós é o caráter. Olha os frutos do Espírito. Todos eles moldam o caráter e a personalidade da pessoa. Então não vem me dizer que eu sou obreiro e não foi moldado, que eu vou chegar lá onde eu tenho que chegar. Você pode ganhar aquele do mundo inteiro. A mensagem que você prega, aquilo que você canta, talvez salve alguém. Mas você está indo com passos largos para o inferno. E por que isso, pastor? Porque você faz, mas você não vive. Então, antes de fazer, seja. Antes de ensinar os outros, viva. Seja exemplo. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu assumi liderança de mocidade na igreja. E quando eu fui assumir a liderança da mocidade, eu tinha 14 anos
E todos os jovens, a maioria era mais velho do que eu, 15, 16, 17, tinha jovens até de 25 anos. O primeiro conselho que o meu líder na época me deu, que eu fui substituir, ele disse o seguinte para mim, ele disse, olha, antes de você aprender a falar, antes de você aprender a pregar, antes de você aprender qualquer coisa que eles vão te admirar, aprenda a ser, aprenda a ser exemplo. Você se tornou um espelho. As pessoas vão olhar para você e vão requerer de você. E aí eu lembrei daquela palavra de Timóteo, tá até aqui, ó, capítulo 4, na mesma página, versículo de número 13, ó. Aliás, versículo de número 12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Olha que interessante. Paulo manda a gente ser exemplo de fiel. Querido, ser fiel já é difícil. Você dá conta de entender o que é ser exemplo de fiel? Então, o que é exigido para aquele que está à frente da obra é mais do que a igreja hoje exige. A igreja hoje está preocupada em formar poliglotas, teólogos, conhecedores, doutores, pessoas que leem, pessoas que leem 10, 20, 30, 40 livros, e isso é muito bom, esse preparo para fazer a obra de Deus. Hoje as pessoas vão cantar, elas sabem separação de vozes, as igrejas têm corais, enfim, os músicos são cada vez mais excelentes, os cantores, os pregadores. Então, muita coisa é copiado de dentro da igreja, mas porque as pessoas sabem fazer. Sabem fazer. Agora, o triste é quando essas pessoas que estão em evidência e que sabem fazer, não vivem. Por quê? Porque aí você vai encontrar o que a Bíblia fala sobre os escândalos dos últimos dias. É o camarada que prega muito, mas está no adultério. É a irmã que canta demais, mas está na fofoca, está na mentira, está no engano. É o outro que está com a vida toda torta. Então, são pessoas que sabem como fazer, mas não sabem ser. Então, eu abro aqui esse adendo e te digo, antes de você fazer, eu vou te ensinar várias coisas dentro desse trabalho. Não vai ficar só nessa live de hoje, mas antes de você fazer, seja. Antes de você ter talento, tenha caráter. Molde primeiro aqui, para depois você querer fazer alguma coisa. Então, hospitaleiro, a única coisa que vai exigir aqui talento aqui, ó, é apto para ensinar. E talvez eu vou colocar aqui o hospitaleiro, que aí você vai ter que aprender a fazer. O resto é caráter. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de top ganância, mas moderado, não contencioso. Cadê? Não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Aí isso aqui para mim pega demais, irmão. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Paulo, ele é muito claro e direto aqui a Timóteo, dizendo, Timóteo, vou te falar uma coisa aqui de forma direta. Não dá para você querer dirigir igreja se você não cuida nem da sua casa. E esse é um problema sério. Nós vamos tratar aqui um tópico sobre família, em que as coisas estão tão invertidas dentro da sociedade, que isso está sendo inserido dentro da igreja de tal forma que tá feio a coisa. É o filho que manda mais no pai e na mãe, é a esposa que faz o esposo passar vergonha, é o esposo que não sabe governar a casa, que não tem mais, não é mais pastor dentro do seu lar, não exerce mais o sacerdócio dentro do seu lar. Então nós vamos entrar em alguns temas aqui que vai ser polêmicos, que a gente precisa tratar, que a gente precisa moldar, e se a gente não tiver cuidado, isso está acabando com muitos casamentos. Eu vou te falar uma coisa assim, sem medo de errar. E agora, através da minha profissão como advogado, uma das coisas que eu faço muito é divórcio. E grande parte dos divórcios que eu faço são servos de Deus, até por ser pastor. E aí você vai olhar as causas, muitas delas são causas que, se você aplicasse o que a Bíblia ensina, não aconteceria o divórcio. Algumas, obviamente, são situações bem complexas, bem delicadas, mas a maioria é tratável. A maioria dá para fazer. Mas você tem várias questões aí que nós vamos entrar mais para frente,
E uma delas, o que é muito grave, são os papéis invertidos. Nós estamos criando uma geração de homens em que não quer ter responsabilidade com a casa, não quer ter responsabilidade com os filhos, não quer ter responsabilidade com as finanças, não quer ter responsabilidade com nada. Em contrapartida, nós estamos criando uma geração de mulheres que se dizem empoderadas, né, entre aspas, e que está ultrapassando alguns limites que não deveriam ultrapassar, e assumem toda a responsabilidade, depois não aguenta carregar o fardo, destruindo casamentos, destruindo filhos, porque quando você entra no divórcio, os filhos sofrem, e aí você vai para o ambiente das crianças, dos adolescentes, você vai ver crianças e adolescentes com traumas, com tantas coisas que têm surgido por causa de uma família que está desestruturada, tá? Mas isso aí é tema mais para frente. Vamos para cá que a gente precisa focar aqui na questão do gerando obreiros. Então, esses obreiros dessa última hora precisam entender, precisam colocar sobre a sua vida que primeiro eles precisam ter de Deus, tá? Ter de Deus não é só questão de dons. Ter de Deus é você agir como Cristo agiria, pensar como Cristo pensaria, se comportar como Cristo se comportaria. E feito isso, você entenderá o que é evangelho. Por que, pastor, entenderá o que é evangelho? Porque evangelho é transformação, é matar o velho homem para nascer o novo homem. E isso tem que acontecer lá na conversão, lá quando eu aceito Jesus, lá quando eu me batizo. Eu estou falando agora de uma categoria de pessoas que estão tomando a frente do trabalho da igreja. E essa categoria de pessoas, ela está andando, ela está se comportando de uma maneira em que não deveria se comportar. E aí é grave. Primeiro, vamos colocar alguns pontos aí importantes que a gente precisa entender. Vou até colocar aqui, eu estou com o estudo aqui, vou colocar aqui. Então, a primeira coisa que o obreiro tem que ter é que ele tem que ser diligente. Então, o que é ser diligente? É aquele que é presente, é aquele que faz, é aquele que realiza, é aquele que está ativo, é aquele que, sabe, que faz a obra, que exerce a obra, que corre atrás da obra. Ele não consegue olhar uma situação e esperar alguém ou alguma coisa para fazer. Ele está ali disponível, ele está ali com disponibilidade para poder exercer. Então, a primeira coisa que o obreiro tem que ter como característica, é a diligência. Então, vamos lá. Parece supérfluo dizê-lo, mas realmente é essencial afirmar de maneira enfática que o obreiro cristão deve ser a pessoa dotada de vontade de trabalhar. Ah, eu sou obreiro, mas não tem vontade de trabalhar? Você não é obreiro. Então, eu vou falar uma coisa que eu aprendi com o pastor Paulo dos Santos. Vou citar o nome dele aqui, porque é algo, como é elogio, eu posso citar o nome, né? Ministério Vida e Restauração, servo de Deus, um grande homem de Deus. Uma vez eu estava na reunião de obreiros e ele estava nos ensinando, e ele disse, irmão, para ser obreiro, aliás, para ir para o céu, não precisa ser obreiro, precisa ser crente, tá? Agora, para ser obreiro, tem que querer trabalhar, tem que ter vontade para trabalhar. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender, querido, não quero trabalhar, não quero exercer, chame seu pastor, chame alguém que é superior a você e diga, olha, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe, mas isso não serve para mim. Melhor do que alguém ter que contar com você e não poder contar com você, porque você não é um obreiro diligente. Pastor, mas tem a questão do trabalho, tem a questão da correria do dia a dia. Queridos, estando presente, esteja disponível. Estando ausente, esteja sempre ali como suporte. Porque nós sabemos que todo dia tem correria, tem um monte de coisa que acontece, todo mundo sabe. Hoje a vida é uma loucura, né? O dia tinha que ter era 50 horas, 24 não está dando. Mas olha que interessante que eu e você precisamos entender. Se eu estiver presente, eu preciso fazer. Mas tem obreiro que ele vai às vezes uma vez por semana na igreja. Não, eu estou falando do obreiro que tem disponibilidade, tá? E ele acha que ele fez muito. E quando ele vai, ele ainda chega lá, senta e não quer exercer as funções de obreiro. Então, esse obreiro, ele está presente, mas ele não é diligente. Vamos além. O obreiro tem que ser estável, né? A estabilidade
é outra das qualidades que se deve encontrar na vida de todo obreiro cristão. Infelizmente, alguns crentes são inconstantes. Seu humor se altera com condições atmosféricas de tal modo que por muitas vezes tornam brinquedos das circunstâncias. A estabilidade é um distintivo necessário do caráter de todo obreiro cristão. Então, obreiro, pode ser o irmão José, pode ser o Miriam. Então, o obreiro ele tem que ter como característica a estabilidade. Não dá, irmão, para o obreiro. E uma das coisas que eu aprendi lá atrás também, e você vai levando para a vida, quando eu assumi liderança de adolescente de mocidade, o líder não pode demonstrar suas fraquezas. E essa é uma verdade. Pastor, mas nós somos humanos, isso, aquilo. Não, irmão, quem está à frente não pode demonstrar fraqueza. Sua alma vai estar chorando, você vai emprestar as suas lágrimas para alguns confiáveis. E olhe lá, né? Porque ainda assim você corre o risco de sofrer algumas consequências. Mas quem está à frente tem que ser estável. Não dá para um dia estar com alegria, no outro dia estar chorando, um dia estar brigando, no outro dia estar... Isso não pode acontecer. Então, a gente precisa entender essas questões. Por quê? Porque essas questões, elas nos ajudam a lidar com o dia a dia de ser servo de Deus, de ser obreiro. Porque antes de ser obreiro, a gente precisa ser o quê? Servo de Deus. Tá? Então vamos lá para esses pontos aqui que são importantes. Então a primeira coisa que você tem que ter, é diligente, fazer, trabalhar, querer. A segunda coisa que você precisa fazer é ser estável. Aqui, ó, joinha aqui, ó, estabilidade, estável. Pai do Senhor, Moisés, seja bem-vindo. Glória a Deus. Então, dentro da estabilidade, precisamos saber lidar com as questões e aprender a gerir nossos sentimentos. Né? Quer ver? Alguém entrou aqui? A Ana, Pai do Senhor, Ana, Pai do Senhor, irmão Renê. Então, a estabilidade, ela nos ajuda a lidar com essas questões. Agora, terceiro e talvez um dos mais importantes, o obreiro tem que ser amoroso. Irmã, isso aqui é o ponto máximo. Olha, eu vou te falar uma coisa assim, sem medo de errar. Você vai encontrar igrejas em que, às vezes, o pastor não vai ter dom, não vai ter talento. Às vezes, o pastor tem pouca Bíblia. Às vezes, pode ser o Emanheda. Às vezes, o pastor, ele não tem muito dom. Mas o que ele tem? Amor. Ah, irmão, isso aí já quebra um monte de coisa. Porque as pessoas querem ser cuidadas, pode ser em Oju. As pessoas, elas querem ser amadas. As pessoas, elas querem ser, tocadas pelo Espírito Santo. E uma das formas de você fazer isso é tratando com amor. Nós vivemos um contexto em que os pastores estão virando generais, e que os camaradas acham que mandam em tudo. Os pastores de altar ou de gabinete. Se você precisa dele, você tem que marcar dia, horário, para poder atender. Ele só vai atender na terça-feira, na quarta-feira e tal horário. Ai de você se tiver um problema antes. Ele não pode te atender. Então, são pastores que estão sentados nos altares. Eu chamo de pastores coaches. Eu chamo de empresários da fé. Mas o pastor, ele tem cheiro de ovelha. As pessoas vão procurar ele para conversar. Hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? As pessoas vão ligar para ele orar por elas, as pessoas vão mandar mensagem para ele aconselhar, as pessoas vão confiar no pastor, porque esse pastor é amoroso, esse pastor é cuidadoso. Há muitos que têm o pastor, a figura do pastor ou do obreiro, como pai, né? Um pai na fé, alguém que possa orientar, alguém que possa cuidar. A figura da pastora como uma mãe, alguém que possa orientar, alguém que possa cuidar. Mas se esse pastor, se essa pastora, ou qualquer outro obreiro que exerce função, não é amoroso, é um ogro, é um ranzinza, é alguém que não sabe tratar, é um ignorante, gosta de ficar dando respostinha, patada nos outros, irmão, essa pessoa não vai conquistar ninguém. Ela não vai chegar onde tem que chegar. Por que ela não vai chegar onde tem que chegar, pastor? Porque ela não entendeu que, além de ser diligente, estável, ela precisa ser amoroso. O amor aos irmãos é um elemento essencial na vida de todo obreiro cristão, mas não menos importante é o amor para toda a humanidade. O verdadeiro amor pela raça humana é requisito básico em todo obreiro cristão.
Então, o pastor não tem que fazer distinção de pessoa, o pastor não tem que olhar se a pessoa tem alguma coisa para oferecer ou não. O obreiro da casa do Senhor, ele tem que amar de forma geral e diligente, estável, amoroso. Qual é o próximo conceito? Ele tem que ser comedido. Ele não pode ter alguns rompantes que vai gerar problema para ele. Então é um pastor que se estressa muito fácil, é um pastor que briga com todo mundo e que bate na mesa e diz quem manda aqui sou eu. É o que eu mais vejo hoje. É o camarada que acha que porque ele é pastor, todo mundo tem que estar ali, baixar a cabeça e dizer, cruzar a mãozinha. Não, irmãos, não. A pessoa, ela adquire respeito quando ela respeita, né? Obviamente, você tem que respeitar a autoridade que Deus constituiu sobre a tua vida. Mas deixe que esse alguém também lhe respeite, também esteja com você ali quando você precisar. Senão, é alguém se aproveitando da função para querer mandar e desmandar. Então, cuidado com essas pessoas. O obreiro também tem que ser objetivo, tanto na sua visão, naquilo que ele quer, quanto naquilo que ele prega, quanto naquilo que ele expõe, quanto na sua vida. Então ele tem que ser objetivo. O obreiro tem que ser disciplinado, tá? Obreiro que não tem disciplina, obreiro que faz as coisas do jeito que ele acha que tem que fazer, obreiro que não segue regras, obreiro que... Irmão, esse obreiro precisa ser disciplinado. O obreiro precisa ser fiel. Irmão, isso aqui é forte demais. Quando fala de fidelidade, alguém só lembra de dízimo e oferta. Não! O obreiro tem que ser fiel para com o seu pastor, ser fiel para com a igreja, ser fiel. Aí eu vejo uns obreiros, irmão, que em vez de defender a sua igreja, eles se reúnem para falar mal da igreja com os outros. Que fidelidade é esta, né? Que lealdade, que é o próximo item. Então, fiel, lealdade. Então, o obreiro deve ser fiel em todas as áreas do ministério, principalmente em questões de finanças. Se o obreiro que é obreiro não entende a necessidade da igreja ali na questão financeira, quem vai entender, né? Então, ele tem que ser leal. Absoluta lealdade, verdade é uma questão... A verdade é uma questão que deve receber prioridade na vida de todo obreiro cristão. É possível que, de fato, não aconteça, raramente, que um obreiro modifique a verdade por estar sendo influenciado pelos homens. Então, o obreiro tem que entrar em fofoquinha, em conversinha, em disse-me-disse. Na verdade, o obreiro tem que chegar lá e desfazer isso. Eu costumo dizer que toda fofoca termina no sábio. Por quê, pastor? Porque o sábio vai olhar, esquece disso, vamos orar, vamos entender se é um obreiro, se exerce a liderança. Fulano falou, chama os dois, fulano falou isso, ciclano falou isso. Acabou, resolveu, tá tudo certo, entendeu? Eu sei que tem situações que são mais delicadas, mas acaba ali, para ali. Agora, quando você estica, né, que a gente fala que vai esticar chiclete, isso gera muito mais problemas, tá? Então, obreiros, veja, até agora eu só falei sobre características. Até agora eu só falei sobre questões que são de cunho pessoal. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, irmão, daqui a pouco eu vou falar sobre exercício na prática, o que o auxiliar faz, o que um obreiro, o que um diácono faz, o que um presbítero faz, o que um evangelista faz, o que um missionário faz, o que um pastor faz. Isso tudo vai ser prática. Mas eu preciso te ensinar primeiro a moldar o seu caráter e a sua personalidade. Senão, você vai ser daqueles que alguém vai olhar e vai falar assim, se eu for para ser crente que nem fulano, eu não vou. Na igreja de Beltrano, eu não vou, porque a conduta do pastor é essa, porque a conduta do obreiro é aquela, porque a conduta da irmã de gente do ciclo de oração é aquela. Então, cuidado com essas questões. Então, algumas coisas importantes que precisa entender. Então, o ministério, ele é identificado com trabalho, tá? Coloca isso de vez na sua vida aí para você poder entender. Se você não entender que ministério e trabalho é a mesma coisa, não vai acontecer, tá? Por quê, pastor? Porque vai exigir de você. Pastor, mas eu não vou fazer porque eu acho que isso é aquilo, porque eu acho que aquilo outro. Não faça. Não exerça. Né? É melhor você não fazer do que fazer de forma errada, ou fazer de qualquer jeito. Deus não precisa do nosso resto. Deus não precisa de qualquer jeito. Eu acho interessante, irmãos, que para a profissão, para o trabalho, para muitas coisas na nossa vida, a gente se dedica 100%, a gente faz com excelência.
Então, se não for fazer com excelência, não faz, em nome de Jesus. Só faça se for com excelência. Só faça se, ao fazer, você fizer com amor, com desejo, com vontade. Ser obreiro da casa do Senhor. Importa trabalho, importa renunciar a algumas coisas. Vai ter dia em que você vai ter um compromisso, sei lá, tem uma festa, você tem que deixar de ir para aquela festa porque você tem um compromisso para com a obra de Deus. Vai ter dia em que você vai ter que... vou dar um exemplo para você poder entender. Esse ano estava aniversário do meu filho, mais novo, do Daniel, e aí a gente estava tendo um almoço e tal, quando alguém ligou para mim, pastor, eu estou desesperado, eu atravessei São Paulo, irmão. Saí daqui, fui lá pro outro lado de São Paulo para poder orar por uma pessoa que estava transtornada, que estava numa situação difícil, sabe? Querendo até se matar. E eu tive que fazer isso. Por quê? Porque chamado, ser obreiro, importa trabalho. Obviamente, graças a Deus, minha esposa entendeu, obreiro da casa do Senhor também, mas aí entra aquela parte da família, tem esposas que vão achar ruim, deixou aqui e tal. Eu tinha acabado, obviamente, de almoçar já, mas não pude curtir aquele dia de aniversário do meu filho como eu deveria curtir, do jeito que eu deveria. Por quê? Porque alguém precisava do pastor, porque alguém precisava daquele momento. Agora, obviamente, tem irmãos que precisam entender que nem sempre o pastor consegue correr, fazer... Sabe, ele ainda não é onipresente, onipotente. Quem tem essas características é Deus. Então vai haver situações em que ele não vai conseguir atender a demanda. Mas isso não significa que o obreiro, não vou não, tá? Marca lá no que está acontecendo. Tá morrendo aí? Tá bom. Se até quinta-feira estiver vivo, eu atendo na minha sala pastoral lá numa agenda. Isso não pode acontecer, irmão. Infelizmente, é o que mais tem acontecido nessa geração de pessoas que se dizem pastores. E aí eu vou te falar, pastor pode até dizer que alguém pode até te colocar nome, você pode até estar à frente de uma igreja, mas se não tem essas características, pastor você não é, obreiro você não é. Amém? Então, deixa eu ver aqui um ponto importante para a gente estar falando aqui no estudo. Então, vamos falar sobre a chamada, do obreiro. Então Deus chama homens para exercer as mais diferentes tarefas em sua obra. E como ele é soberano em seus desígnios, então não existe um método para a chamada divina. Então Deus pode chamar de várias formas. Método direto, método indireto. Por exemplo, no método direto ele chamou Noé, chamou Abraão, chamou Moisés. Ele me falou direto para com esses homens, Samuel. Então quando ele chama Samuel, vai ter uma grande obra, tem um grande querer, enfim. Todos conhecem a história. Moisés é a mesma coisa, Noé é a mesma coisa. Noé constrói uma arca. Moisés, você vai libertar o meu povo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E aí vai. Tem método indireto, que tem a questão de José, que Deus chama José, mostra através de sonhos ali, vai contornando a história para que chegue no propósito de Deus. O próprio Josué, o próprio Timóteo. Então são exemplos de forma direta e indireta. Então não tem uma regra para o chamado de Deus. Deus pode falar com você diretamente, isso queimar no seu coração. Como Deus pode usar um profeta para falar. Eu tinha 8 anos de idade, 8 anos? 8 anos de idade. 8 anos de idade, quando no congresso de adolescente, eu era maiorzinho, então eu cantava já nos adolescentes. E nesse congresso, Deus usou uma irmã Jane, lembro até hoje, pregando. E ela disse, olha, manda Deus te dizer que te chamou para ser pastor, para ser pregador da palavra e ser pastor. Eu tinha 8 anos. E isso se tornou uma realidade depois de alguns anos. Então, olha que interessante. Olha que interessante como o chamado de Deus pode ser de várias formas. E obviamente que isso queima dentro de você, a um ponto em que você não consegue ser outra coisa a não ser aquilo. Chamada é isso, irmão. Acho que a melhor forma de eu definir chamada é isso. Vai arder tanto dentro de você. Vai ser tão profundo, tão real essa certeza, que nada além do que você for vai ser tão forte quanto isso. Quer ver um exemplo? Eu sou advogado, eu exerço, eu tenho muitos clientes. Mas é interessante isso, que as pessoas me conhecem muito mais como pastor do que como advogado, do que como doutor.
né? E é tão engraçado que uma vez eu fui fazer eu tinha acabado de fazer uma live, e aí eu fui fazer uma audiência. E aí na hora de eu for fazer, eu fui fazer a audiência, então, excelência, eu quero começar aqui dizendo, né, a paz do Senhor a todos. Aí a juíza olhou assim de lado, o que está acontecendo? Aí eu falei, perdão, excelência, eu tinha acabado de fazer uma live aqui, um culto aqui, mas enfim, receba a paz, né, daquilo que vocês acreditam. Tentei contornar a situação ali, mas ficou engraçado. Por quê? Porque aí uma vez eu fui dar uma palestra pela OAB numa escola, e aí toda hora eu ia falando com as crianças, adolescentes ali, eu ficava, não, então irmãos. Aí teve uma vez que aí um menininho olhou pro outro assim na frente do palco e disse assim, mas por que esse doutor toda hora fica falando, chamando a gente de irmão, né? Costume. Por quê? Por causa do chamado que queima, que arde. Porque crente fala diferente, anda diferente, se comporta diferente, e o obreiro tem que ter isso também. Então, propósito da chamada. Toda chamada tem um propósito de Deus. Deus não chama por chamar. Ah, escolhi você aí, tá? Vai lá. Vou fazer o quê, Senhor? Não sei. Ah, tô pensando aqui. Vou ver o que Deus quer. Não. Toda chamada tem um propósito. E Deus tem um propósito na tua vida. Ah, pastor, eu sou membro de banco. Se é parafuso, prego, tábua, madeira. Não existe isso. Todo mundo na igreja tem um chamado. Deus chamou você para pregar o evangelho. Talvez na vida de alguém não vai estar a evidência pregando para milhões, ou pregando para milhares, ou pregando para dezenas. Mas talvez Deus te chamou para pregar para uma pessoa aqui onde você mora, aonde você trabalha. A Bíblia diz, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o primeiro chamado, e o chamado universal, né, de todos. Então não importa qual é o cargo que você exerce. A ordem é pregue o evangelho para todo mundo. Então, propósito chamado, esclarecer que o ministério, seja qual for, nunca foi uma profissão, tá? Eu sei que tem muita gente aí, e eu sei que a Constituição também tem o pastor como uma profissão, mas o chamado não é profissão, tá? Ainda que alguém o faça, tá? Eu não tenho nada contra alguém que trabalhe para a igreja, alguém que trabalhe para a obra, não é esse o ponto para mim. O ponto para mim é outro, o ponto para mim o chamado e a obra de Deus, ela vai acontecer independente de você estar exercendo ou não. Você vai ser pastor no seu dia a dia, mesmo que você não seja frente de uma igreja. Por quê? Porque isso queima dentro de você. Você é mais forte do que você. Você vai ser missionário, estando no outro país ou estando aqui. Vai ser mais forte, não consegue deixar de anunciar, de ganhar almas, de manter alma. Você vai ser evangelista, a mesma coisa. Você vai ser presbítero. Todas as funções na igreja. Isso não é arrancado, tirado de você. Ainda que você esteja no ministério e o pastor te reloque para outra função, o chamado vai estar ali inerente a você, independente daquilo que você esteja exercendo ou não. Por quê? Porque não é profissão, tá? O ministério é dom e uma vocação de Deus, tá bom? Então, Efésios 4:11. Tendo convicção dessa chamada, o obreiro deve entender que o Senhor vem a recompensa, tá? Então não se preocupe em querer ficar rico, ganhar dinheiro com essas coisas. Ah, pastor, mas tem fulano que vive isso, tem fulano que ganha isso, tem Beltrano. Não, cada um é cada um. A obra de Deus tem que ser feita de forma voluntária, tá bom? Obviamente, se alguém está ali e trabalha na obra do Senhor, está ali direto para a obra do Senhor e precisa ser mantido, e a Bíblia dá respaldo para isso, é outra conversa, tá? Mas aqui eu estou falando ainda da obra voluntária. E você precisa entender que, primeiro, você tem que ter convicção do chamado, tem que entender que o chamado é feito e realizado por Deus, tem que entender que a recompensa vem de Deus, que a obra é para Deus, e aqui eu já abro outro parênteses. Irmão, em nome de Jesus, não espera, não queira, ou não crie expectativa no homem. Todo mundo fala isso, não, eu estou aqui para fazer para Deus, não é para o homem. Não é bem assim, tá? Então vamos por parte. Primeiro, seja fiel e diligente no ministério que você serve, seja ele qual for. Seja fiel e diligente. Obedeça a seu pastor, obedeça a seus líderes, obedeça quem está em hierarquia superior a você. Agora, você precisa entender isso aqui é um ponto muito crucial. A obra é feita para Deus. Quem vai te recompensar
é Deus. O homem pode até te honrar, pode até te elogiar, pode até te colocar em posição, mas a obra é feita para Deus, é exercida para Deus, sabe? Para louvor e honra do seu nome. A igreja ali é a instituição de Deus, a igreja pertence a Jesus, não pertence a pastor. Ah, mas o ministério é meu, quem manda sou eu. Jesus tira o fôlego de vida, acabou. Então, isso é material, isso fica. Agora, a obra de Deus, aquilo que não é palpável, é feito para Deus. E quem te recompensa e quem faz é Deus. Só que além de te recompensar, a Bíblia diz também que o Senhor te julga. Lá em 1 Coríntios 4, 3 ao 5. Então, vamos por parte. Deus te abençoa? Abençoa. Deus te honra? Te honra. Mas Deus também requer de você. Então, se Deus te deu algo para fazer, a Bíblia diz que aquele que pôs a mão no arado e olha para trás, o Senhor não tem prazer nele. Olha que forte isso. Então, a gente precisa entender que fazer a obra de Deus não é brincadeira. Fazer a obra de Deus não é para aparecer. Fazer a obra de Deus não é para estar em evidência. Fazer a obra de Deus não é para poder ser estrelinha. A única estrela que brilha dentro da igreja é a estrela da manhã. É a estrela chamada Jesus Cristo. Se você está em qualquer ministério, em qualquer lugar dentro da igreja, para querer aparecer, querido e amado, mas está no lugar errado. O homem pode até te aplaudir, mas aquilo que é real e que é verdadeiro dentro da casa do Senhor, que é te levar para o céu, você está perdendo tempo, perdendo oportunidade de crescimento. Então, cuidado com essas questões aí importantes. Então, qual é a ocasião da chamada? Então, Deus chama como quer e quando Ele quer. Ele pode chamar criança, pode te chamar já na adolescência, ele pode te chamar na fase adulta, na juventude, ele pode te chamar na fase adulta, ele pode te chamar na velhice. Para Deus não tem tempo nem idade. Nós temos vários exemplos na Bíblia. O importante é Deus chamar. Deus chamou, exerce, faz com amor, faz com carinho. Então a natureza da chamada, ela é divina. Então a natureza da chamada é divina. A chamada para o ministério de natureza divina. Deus não chama homens capazes. Ele, o Senhor, capacita os chamados. Pastor, eu não sei fazer. Pastor, eu não tenho condições. Pastor, eu não... Irmão, você tem vontade? Tenho. Quer aprender? Quero. É humilde para poder aprender? É. Então vai e faça. Porque está cheio de gente sabendo demais e fazendo de menos. Está cheio de gente que, eu faço, eu aconteço, mas se não for do meu jeito, eu não quero. Não é do meu jeito, nem do seu jeito, é do jeito que Deus quer. E isso está muito difícil as pessoas entenderem. É gente que está faltando tomar o microfone da mão do pastor ou tomar a direção do culto para poder fazer do jeito que ele quer. Mas deixa eu te explicar uma coisa, você precisa entender isso em nome de Jesus. Se tem um pastor lá, foi Deus que estabeleceu. Então, obedeça e honra ele em nome de Jesus. Então, a chamada, ela, além de ser divina, ela é pessoal. A chamada para a salvação é universal. A chamada para o ministério é pessoal. Deus tem um ministério, a missão certa para cada pessoa e para a pessoa certa. Então, se Deus te chamou, vou dar um exemplo. Mas ele acabou de dar aqui, glória a Deus. Vou dar um exemplo, para você poder entender. Lá na igreja lá. Não dá para eu dirigir culto, ir lá no som, pegar lá, mexer quando Moisés está mexendo, quando Davi está mexendo, quando Juliana está mexendo, que são os que exercem essa função lá na igreja. Ou ir lá e pegar o teclado da Larissa e querer tocar. Não dá, irmão. Por que não dá? Porque para cada um tem um chamado. Ainda que eu saiba fazer. Para cada um, Deus tem um chamado diferente. E você vai exercer o seu chamado com excelência naquilo que Deus te chamou. Então, em nome de Jesus, irmão, fica no seu chamado e entenda, o chamado é pessoal. Ou seja, para quem Deus te chamou, foi para você exercer algo. Mas fulano tem o mesmo título, tem a mesma função. Só que Deus pode usar ele de forma diferente. Não se esqueça desse ponto. Vamos lá. Onde que eu parei? Então, a natureza, a chamada, ela é divina, pessoal e também é soberana. O servo do Senhor, ao ser chamado, deve permanecer humilde, como foi o Senhor Jesus Cristo. Certamente não conseguirá resposta para muitas indagações imediatas. Só o correr do tempo entenderá os desígnios do Senhor. Então, Deus fala com a pessoa, vou eu te levantar pregador. Ele acha que vai ser amanhã. Chamada ministerial é muito difícil. É muito doloroso. O caminho da chamada é doloroso. A chamada ela passa por algumas questões. E dentro dessas questões da chamada tem a questão tempo.
eu aprendi que a bênção já está pronta. A gente que precisa se preparar para ela. Então, a gente diz, Deus está preparando uma vez para você. Não, a bênção já está pronta, o ministério já está pronto. A pergunta é se você está pronto para ela. Lembra de Jeremias? Senhor, eu não vou fazer não, porque eu sou uma criança. O que Jesus fala? Não digas que tu és uma criança, né? Porque eu te chamei, vem da tua mãe. Lembra de Moisés? Senhor, eu não posso falar, porque eu sou gago, eu tenho dificuldade aqui na minha fala. Eu sou pesado de língua. Não, fica tranquilo, mas aqui para isso eu já achei a solução. Arão vai com você, mas eu quero você. Então, em nome de Jesus, pare da desculpa. Mas o chamado em si, ele leva tempo. Tem muitas questões que você não vai entender, tem muita coisa que você vai passar. E você vai falar assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por causa do chamado. É Deus te preparando para quando você chegar lá, sabe? Se você for chamado para o pastoreio, para estar à frente lidando com pessoas, você vai passar para a sua vida pessoas ignorantes, pessoas legais, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te humilhar, pessoas que vão tentar te derrubar, pessoas que vão te caluniar, pessoas que vão te socorrer. Vai passar todo tipo de pessoa. Por quê? Porque quando você for pastorear, você vai lidar com esse tipo de pessoa, né? Não tem só gente lá boazinha, legal e que está disposta a te ajudar. Então até os bons, o bonzinho legal, um dia pode te dar problema também. E isso faz parte da obra de Deus, faz parte do ministério, porque nós estamos lidando com o ser humano, não é máquina. Máquina você joga lá os comandos, máquina você faz manutenção e ela vai seguir aquele comando. Humano não, humano, o mesmo camarada está dizendo que te ama, daqui a pouco ele está virando as costas para você, te traindo, e isso faz parte do ministério. Então eu tenho que aprender a ser obreiro. O que é ser obreiro? É perdoar, é amar quando a pessoa te fere, é cuidar quando a pessoa, às vezes, ela te prejudica. É virar outra face, é ser crente, sabe? É ter o Espírito Santo te conduzindo. Então, acho que a maior dificuldade é essa, é você entender que você é diferente. Ser espiritual não é falar em línguas estranhas, não é profetizar, não é expulsar demônio. Ser espiritual é você amar quando alguém te odeia. Ter maturidade espiritual é você abraçar quem vai te ferir. Ser espiritual, acho que Jesus ensinou ser maturo, né? Ter maturidade espiritual é o que Jesus ensinou, é lavar pé de inimigo, sabendo que ele vai te trair. Né? E entender que você está ali para lavar o pé, mas fulano, mas não é sobre fulano, é sobre você e Deus. O perdão nunca é pelo outro, é sobre você, né? Porque quem não perdoa, irmão, não está prejudicando o outro, está prejudicando a si mesmo. Então aí é tema para outro assunto, mas isso é ministério. Isso é ministério. É entender que a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades, e alguém que está ao teu lado hoje te abraçando vai te ferir. Entender que você vai se decepcionar, entender que o tempo não é o seu, o tempo é de Deus. E quando você achar que está pronto, Deus vai falar, não, ainda não está pronto, entendeu? E você vai ter que dar um passo para trás, entender que é bem aquele louvor lá que a gente fala, né? Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo, vai doer, vai machucar. Isso é chamado, isso é ministério. É entender que você vai ter que abraçar aquele que você acabou de saber que falou mal de você. É você entender que você vai ter que cuidar daquele que te prejudicou. Em que você vai ter que abençoar aquele que te amaldiçoou. Em que você vai ter que orar por aquele que praguejou contra a tua vida. Isso é ser crente. Isso é ser obreiro. Isso é ministério. É ter maturidade para deixar os conflitos de lado. Haverá momentos em que você vai estar em guerra, seja espiritual, seja familiar, seja qual for, você vai deixar de lado para cuidar. É entender, quer ver um exemplo que é interessante isso? É entender que haverá momentos na nossa vida, no nosso dia a dia, em que você vai aconselhar alguém e aquele que está passando pela mesma coisa que você, mas aquele conselho serve para o outro, mas nunca serve para você. É entender o que o Thales canta. Por que é tão difícil para mim? Parece que é difícil só para mim. Isso é ser crente. Isso é ser obreiro. Ninguém quer te ensinar isso hoje. Todo mundo quer te ensinar. Recebe, Deus vai te dar. É hoje o dia da vitória. Essa semana Deus muda a sua história. Tudo vai dar certo. Glória a Deus que isso aconteça. Mas na vida real cristã, não é bem assim, não. Pelo menos nunca foi comigo.
né? E dos que eu conheço que são fiéis, verdadeiros, também não vi nada fácil. Então, em nome de Jesus, irmão, aprenda que a chamada vai doer. Na chamada você vai ter marcas, feridas. O obreiro, ele precisa ser provado, né? Para ser aprovado. Então ele passa por vales, ele passa por situações, até Deus ir moldando e arrancando. Se, se você, por exemplo, está passando por, sei lá, por uma situação de vale, Deus tem um propósito nisso. Está passando por um deserto, Deus tem um propósito nisso. Né? Eu estou recebendo mensagem aqui, pessoas dizendo, é muito difícil ser crente, mandando aqui no WhatsApp. Não é fácil, mas eu tenho que te dizer uma coisa, vale a pena, porque Deus está te forjando, Deus está te moldando para chegar aonde você tem que chegar, para você estar perto da onde você tem que estar, para Deus exercer aquilo que Ele tem que exercer na sua vida. Eu abro esse atento aqui na chamada, porque ela vai acontecer, mas eu vou te falar uma coisa, a gente... Quando Deus fala assim, usa um profeta, sei lá, ou fala com você direto, vou eu te colocar para pregar para multidões. Você falou, glória, aleluia, Deus é fiel, Deus é tremendo. Aí você começa a ler, orar, jejuar, consagrar, isso, aquilo e tal. Eu vou te colocar para ser pastor de várias igrejas. Você fala, glória a Deus. Só que Deus não fala o que acontece entre... o período em que a promessa vem, o chamado vem e a concretização dela. Porque esse período aqui, ó, é esse período aqui que define muitas coisas. Deus unge Davi, Deus consagra Davi através de Samuel. Eu preguei domingo. Mas esse período aqui, ó, até o trono, é de perseguição, é de humilhação, é de inventar gigante, é de obedecer pai, é de levar marmita, é de passar por um monte de coisa. Então você precisa entender que chamado não é fácil, não é brincadeira. Se você não quer trabalhar, se você não quer crescer, se você não quer amadurecer na fé, não viva, não queira ser obreiro. Porque importa muitas das vezes você abrir mão da sua vontade para querer fazer a vontade do Senhor. Permita-me que ser muito correto com você, muito sincero. Eu acho que toda vez você vai abrir mão da sua vontade, porque a nossa vontade nunca... ou geralmente não coincide com a de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. A nossa é falível, a nossa é humana, a nossa é presente, a nossa é por agora. A Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta certa. Então, antes de eu aprofundar aqui sobre o chamado, sobre os conceitos, eu preciso que você entenda que sobre a tua vida vai acontecer duas coisas. A primeira coisa, sobre a tua vida, o Senhor Deus estará te usando para ganhar almas, para arrancar almas das mãos do inferno, para fazer com que vidas se levantem. Quantos irmãos estão chorando, sofrendo, depressão, enfermidade, famílias destruídas, droga, tanta coisa ruim que cerca, miséria, cativos por Satanás. Tantas pessoas estão gemendo, chorando, sofrendo, e Deus quer te usar como ministro sobre a vida dessas pessoas. Agora, isso é maravilhoso quando você vê alguém se levantando, quando você vê alguém aceitando Jesus, quando você vê alguém ser renovado, quando você ora por alguém e o demônio sai da vida daquela pessoa. Irmão, é uma sensação muito gostosa. Só que, em contrapartida, você tem o inferno inteiro se levantando contra você. Quando você começa o chamado, as primeiras pessoas que vão se levantar contra você são aqueles que estão ao seu redor. E muitas das vezes, os próprios familiares, lembra de José? Quem se levantou não foi o estranho. Quem se levantou não foi aquele que nem não conhecia, foi da própria casa, porque não entendeu o sonho. Porque alguém vai olhar para você e vai dizer, não, isso vai acontecer com Beltrano, mas com você não vai. E você sabe do que Deus te prometeu. Vai ter pessoas que simplesmente vão olhar para você e vão dizer que você não vai chegar onde você tem que chegar. Vão ter pessoas que vão te odiar sem você não ter feito nunca nada para elas. E isso faz parte. E pastor, o que eu faço com isso? Você a ame, você cuide dela se ela precisar. Você esteja pronto para estender a mão. E o que é isso, pastor? Isso é ser crente. E isso é ser crente. E tudo isso que eu falei, eu acho que ainda é mais pesado, ainda é mais delicado. Porque, paralelo a isso, você tem inferno se levantando, obra contrária, oração contrária. Você tem todas as questões espirituais contra você. Você tem todas as questões
físicas contra você. E por que, pastor, vale a pena? Ah, irmão, porque quando você dobra o joelho, quando você sente a presença dele, que nem eu estou sentindo agora, ele pertinho de você. Eu estou falando com você aqui, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Quando ele te abraça, quando ele cuida, quando você entra no culto e escuta a voz dele de uma maneira tão audível, tão clara, vale a pena. É prazeroso, é gostoso. Olha, eu estou falando com você que meu olho está cheio de lágrimas, porque é muito bom. É muito bom. Tem hora que eu pego meu carro e eu saio e coloco o louvor lá no último, e eu começo a sentir a presença de Deus, as lágrimas vêm. E não é lágrima de tristeza, não é lágrima sabe, de raiva. É só o Espírito que aquece, que entra, que move. Só quem sente sabe do que eu estou falando. Só quem vive sabe do que eu estou falando. Sabe, aquele louvor que eu gosto de cantar lá do dia após dia. O porquê que a gente está de pé, nem você sabe explicar. Quantos já nos disseram, Salmista, Salmo de número 3, quantos olham para mim e dizem para minha alma, não há salvação nele em Deus, mas eu esperarei no Senhor. Aí ele vai dizer, eu deito, acordo e me levanto, porque o Senhor tem me sustentado. Ou Miqueias 7,7, ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então, é isso que as pessoas não entendem. Nós não estamos de pé porque somos bons. Nós só estamos de pé porque nós somos necessitados. Porque nós entendemos essa necessidade. Entendemos que, se não for por Ele, como o salmista disse, se não for ao Senhor, ora diga a Israel, se não for ao Senhor, Ramandaia, Kamashou, Kemendahai. Ô, irmãos, desculpa, eu sei que eu estou dando estudo, mas estou sentindo a presença de Deus aqui de uma maneira muito forte. Se não fosse o Senhor que estivera conosco, quantas vezes eu e você não olhou e não disse assim, não, dessa prova eu não saio, dessa situação eu não chego, não, olha, quem se levantou agora vai acabar. Quantas vezes a gente não olhou e disse, meu ministério acabou, minha vida acabou, agora dessa calúnia, dessa perseguição, dessa situação eu não saio mais. Ó você aí. Ó você aí, não foi porque você é bom, foi porque Deus te chamou. E Ele não te deixa só no meio da tempestade. Mas, pastor, ele está dormindo, calma, ele ainda tem o controle. Mas, pastor, ele está deitado, calma, ele ainda tem o controle. Ele está esperando você repreender, ele está esperando você tomar uma atitude. E se isso não acontecer, ele levanta e diz, mar, fica quieto, vento, se acalmem, porque o chamado dele não vai morrer, não vai naufragar. O chamado dele não vai parar, o chamado dela não vai ser impedido. A Bíblia diz, quem, pois, intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem ninguém. Então eu não estou dizendo para você que vai ser fácil. Eu estou dizendo para você que vale a pena. Eu não estou dizendo para você que vai ser só flor. Vai ter muito espinho, talvez mais espinho do que flor. Mas quando acontecer, quando você passar o mar, quando você entrar na terra prometida, você vai cantar o hino da vitória. Eu estava hoje... acho que eu fui com o Daniel na igreja, fui buscar o Reg Light lá, e eu estava escutando aquele louvor da Cassiane. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Olha, é tão interessante isso, e aí fala dos espinhos, né? É tão interessante isso que a gente precisa entender que não vai ser fácil. Mas não fica se lamentando pelos cantos, não. Se levanta, toma posição de homem de Deus, de mulher de Deus, vence a guerra, vence a luta, vai para cima, vence a batalha, entra, vai. Pastor, eu não tenho vontade de ir para a igreja, vai sem vontade.
Pastor, eu não tenho vontade de orar. Ora sem vontade. Pastor, eu não tenho ânimo. Ora sem ânimo. Pastor, eu não consigo ajoelhar. Ora deitado. Pastor, eu não consigo ficar deitado. Ora de pé. Pastor, eu não consigo ficar de pé. Ora sentado. Mas ora. Faz do jeito que dá para fazer. Mas faz. Porque com o tempo vai dando força. Vai levantando. Vai fazendo. Daqui a pouco você está lá cheio da graça. Cheio da unção. Cheio da autoridade. E dando glória a Deus. E dizendo, como é que isso aconteceu? É porque Ele te renovou dia após dia. É porque Ele tocou dentro de você. É porque Ele te alegrou. É por isso que você não entende. Você sai de casa, você sai do trabalho, você sai da onde você da igreja, muitas vezes, e você está cheio de problemas, cheio de coisa. E quando daqui a pouco você escuta um louvor, aquele louvor te renova. Você lê uma palavra, um versículo, aquele versículo que você leu todo dia, aquele versículo que você conhece de cor e salteado, mas naquele dia, aquele versículo entrou dentro do teu coração, te encheu, te moldou. E é por isso que você está de pé. Estou me empolgando aqui. Glória a Deus. É por isso. Por quê, pastor? Porque Ele te chamou. Então não ignore a chamada de Deus. Irmão, eu só estou na chamada, meu Deus do céu. Tem muita coisa. Vocês não vão terem a noção, eu estou na página 3 de 48 do estudo. Nós vamos ter outras lives aí, semana que vem tem de novo. Mas vamos aprender aqui na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. É estudo, vira culto, a gente dá glória. Sente a presença de Deus aonde você está. Fale em mistério aonde você está. Pastor, eu estou no ônibus. Não tenha vergonha do evangelho, não. Eu estou no tenha vergonha do evangelho, não. Deixa Jesus te usar, porque talvez alguém precisa ser renovado na perto de você aí. Amém? Então, chamada divina, pessoal, soberana e definitiva. Irmão, Deus deu, Deus não toma. Tá? Ao contrário do diabo que dá e depois toma, Deus deu, Deus não toma. A gente enterra dom, a gente guarda dom, mas Deus não toma. Então, agora sim, eu vou falar de uma coisa importante nesse bloco final aqui. A gente está já caminhando para encerrar, mas muito importante aqui para você. O chamado, o ministério, ser obreiro e a família. Então, a gente aprende assim, né? Deus, família, igreja, termos de prioridade. Então vamos lá. Primeiro, obviamente, Deus, né? E quando eu entendo que Deus é primeiro e vem a família depois, eu preciso entender que o meu culto, o meu ministério e a obra de Deus não começa na igreja. Ela começa dentro de casa. Primeiro, então, vamos ler aqui 1 Timóteo 3, 4, 5, foi o que eu li aqui. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Aí o verso 5 vai dizer: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Isso aqui é importante para a minha vida e para a tua vida. Quando a família não acompanha o obreiro, isso já gera para ele um problema muito sério. Por quê, pastor? Porque ele já começa com muito problema, com muita dificuldade. A carga dele já é muito grande. Então, primeiro conselho. Vamos primeiro falar para o obreiro. Obreiro, aprenda a ser crente dentro de casa. É a história do menino que disse que chegou no pastor e disse assim: pastor, eu posso morar na igreja? O pastor disse: por quê? Não, pastor, eu quero morar na igreja, eu gosto muito da igreja. Você gosta muito, por que você quer morar na igreja? Ah, pastor, aqui na igreja é tão bom, sabe? Aqui meu pai, ele ama minha mãe, ele abraça minha mãe. Aqui meu pai é tão bom comigo, carinhoso comigo. Mas em casa meu pai bate na minha mãe, bate na gente, ele xinga a gente, ele fala palavrão. Pastor, eu quero morar na igreja porque aqui ele é tão bom. Ou seja, ele não aprendeu que o ministério dele começa em casa. Ele não aprendeu que a obra de Deus, ou o fazer a obra de Deus, começa em casa. A primeira igreja que você precisa ganhar é a sua família. E isso aqui é muito difícil, irmão. Primeiro, porque o diabo, a primeira característica que o diabo vai atacar é a tua casa. E, infelizmente, tem crente dentro da igreja que usa isso. A Priscila colocou aqui: não adianta, não abandona o barco, esse deserto vai servir de testemunho. Olha o que eu acabei de falar. E vai servir de maturidade para você. Então, as coisas que você passa na vida, elas vão te dando resistência. Só voltando um pouquinho atrás, dentro desse comentário aqui, meu irmão, vai participando aí, vai mandando mensagem, vai falando aí, que aí fica mais gostoso a live.
Eu me lembro eu já contei isso algumas vezes, eu tinha um amigo não, tem um amigo que é lutador, e hoje ele é policial e tal, o Antônio, e ele lutava na época Muay Thai, não sei se ele luta ainda hoje, e ele falou pra mim que os treinamentos que ele tinha era ficar dando canelada primeiro no cabo de vassoura, e depois ele ficava dando canelada no poste e tal, e aí eu perguntei pra ele o porquê daquilo, né, e ele falava que tinha que calejar, porque quando alguém mais forte viesse da pancada, não quebrava. Então tem momento na nossa vida que está calejando a gente. A gente está apanhando daquela situação, sofrendo naquela situação, treinando naquela situação, para quando vier a pancada não nos quebrar, não nos pedir, não nos parar. Tá? Então voltando aqui para família. Então a primeira característica que o obreiro tem que ter é a governança familiar. Ele tem que ser crente dentro de casa. Irmão, você é o sacerdote da sua casa. Irmã, você é a sacerdotisa do teu lar. Cuida dos seus filhos. Ensina eles a serem crentes. Ensina eles a ter o desejo de ir para a igreja. Ensina eles a fazer a obra do Senhor. Hoje eu acho interessante que quando eu vou buscar os meninos na escola, a primeira coisa que eles perguntam é: pai, hoje tem culto? Pai, hoje nós vamos para a igreja? Por quê? Porque eles estão acostumados a ir para o culto. Eles gostam de ir para a igreja, né? E é interessante isso. Por quê? O Daniel está na creche, o Daniel tem 4 anos, ele chega na creche, muitas vezes ele ora pela professora. A Helena conta para a professora que canta na igreja, descobriu já que a professora até crente glória a Deus por isso, que a professora também canta na igreja. Então, veja que eles transmitem aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo pregado. Agora, se eles não vissem em mim essa característica de pastor dentro de casa, eles iriam estranhar. Você pergunta para o Daniel, o que você quer ser? Ele fala, eu quero ser pastor. E isso é bom, entendeu? Então, por quê? Ele pode até exercer outras profissões, não é esse o ponto. É que ele enxerga no pai dele, na mãe dele, características de alguém que é crente. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: seus filhos, quando olham para você, te enxergam como crente? Pastor, sim. Sua vizinhança te enxerga como crente? Se o teu milagre, como aquela viúva, dependesse de vaso emprestado de vizinho, você conseguiria viver o milagre ou não? Não fala com ninguém, não dá bom dia, não conversa com ninguém, é ranzinza, é ruim, briga com todo mundo, gosta de fazer fofoca da vizinhança. Quem é que vai te ajudar? Quem vai te abençoar? Que exemplo de crente que é você? Então, o ministério, a obra de Deus começa dentro de casa, tá? Então, cuidado com essas questões, a forma com que a gente corrige nossos filhos, a forma do nosso casamento também, como a gente lida com nossas finanças. Ah, é crente, mas não paga conta, é crente, mas é caloteiro, é crente, mas passa outro para trás. Então, esse tipo de situação, ele não pode acontecer na nossa vida. Isso não pode estar inserido em nosso contexto. Por quê, pastor? Porque eu e você precisamos entender que ser crente, ser obreiro, ser servo do Senhor, importa, primeiro, cuidar da nossa família. Aí o que acontece hoje? Então o camarada faz o seguinte, ó: pastor, primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Ah, porque você não foi para a igreja? Não, estava cuidando da minha família, glória a Deus. Aí no outro domingo, por que você não foi para a igreja? Pastor, eu tenho que passear com a minha família, estou cuidando da minha família. Terceiro domingo, pastor, não, Deus fala que primeiro, Deus mora no coração, não larguei ele, mas eu tenho que cuidar da minha família. Aí, teve uma situação em que eu conversei com alguém assim, e eu perguntei para essa pessoa, mas por que você só vai passear com essa pessoa no dia que tem culto? Não, porque na semana eu trabalho e à noite eu estudo. Eu disse, então, faz o seguinte, falta no trabalho. Não, não posso faltar, porque senão eu não sustento ele. Entendi. Então falta nos estudos. Não, não posso parar nos estudos, porque eu quero ter uma profissão melhor, eu quero crescer. Aí eu disse assim, então você está preocupado com questões de valores, né, de pagamento, de contas, essas coisas dentro da sua casa, isso é válido. Preocupado com o estudo, mas com a espiritualidade da sua família, com o crescimento espiritual da sua família, com o cuidado espiritual da sua família, pouco importa. Então eu vou sair para passear todo final de semana, justamente na hora do culto. Eu não posso sair no horário em que não atrapalhe o culto. Ou eu saio, depois eu chego e vou para o culto. Não dá. Veja bem, porque aí não tem conversa. Por quê? Porque eu troco a igreja por qualquer coisa, mas nunca troco qualquer coisa pela igreja. Isso define as nossas prioridades. Isso define o nosso chamado.
Ah, pastor, eu trabalho, eu chego cansado. Tá, poxa, mas você trabalha, então se você começar a estudar, você consegue ficar trabalhando o dia inteiro, das 7 até as 11, numa faculdade, estudando. Mas você não consegue ir para um culto uma vez por semana para ficar das 7 às 9. Das 7h30, aliás, das 7h30 às 9. Não consegue acompanhar uma live porque está cansado. Há uma incoerência aí. Então, quando é para as coisas humanas, eu me dedico, eu me esforço. Mas quando é para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, eu não me dedico. Então, isso para mim não cabe. Então, quando eu entendo que primeiro Deus é a família, depois a igreja, o ministério, eu entendo que a minha família vai honrar a Deus exercendo a sua função. Isso não significa ou me impede de eu me divertir, de eu passear, de fazer outras coisas em outras oportunidades. Até mesmo, quem sabe, no domingo. Sabendo que eu vou chegar no horário em que eu possa, à noite, estar adorando a Deus, ou eu troco para o culto de manhã e à tarde eu vou estar na igreja, enfim. Isso depende de cada situação. Tanto é importante essa parte do convívio familiar. Por exemplo, nossa igreja não gosta de fazer culto de sábado, porque eu deixo o sábado para a pessoa justamente sair com a família, ter lazer, ir cinema, ir para a praia, fazer o que quiser. E o domingo a gente usa para poder estar servindo ao Senhor. Mas se quiser sair no domingo também, não tem problema. Chegou no horário, vai para a igreja. Agora, eu saio, estou cansado, porque minha prioridade... Irmão, se você não tiver Deus e a obra de Deus como sua prioridade, Deus também não o terá. Então o apóstolo Paulo escreve ao jovem obreiro Timóteo, sua primeira carta, e deixa claro que é dever do obreiro cuidar da sua família. Infelizmente, essa verdade tem sido negligenciada por muitos obreiros, ocasionando muitos problemas para a sua família, bem como para a sua própria igreja, para a própria igreja de Cristo Jesus. Aí 1 Timóteo 5,8 diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Irmão, se você não cuida da sua casa, quem vai cuidar? Se você não abençoa, não ajuda, não orienta, não faz culto, tudo que envolve dentro de uma casa, como é que você vai agradar a Deus? E a Bíblia vai dizer, olha, muito forte isso aqui, Mas se alguém não tem, 1 Timóteo 5,8, depois você lê aí. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Jesus está falando o seguinte, se você ficar 24 horas por dia cuidando da igreja e não cuidar da sua família, você é infiel. É pior do que ele. Meu Deus, forte, né? Então, tem que ter, irmão, ordem. Tem que ter tempo para tudo. Tem que fazer as coisas, sabe? O camarada que trabalha demais e esquece da família também tem problema. O camarada que vive o dia inteiro na igreja e esquece da família tem problema. O camarada que não quer, fica só na casa, tá, mas não quer fazer nada, não quer trabalhar, não quer ir para a igreja, não quer fazer, também tem problema. Então, para tudo tem o seu tempo. Amém? Então, nunca se esqueça, seu ministério começa em casa. Aí eu contei a história do menino, né? Do pastor que pediu para morar na igreja. Então, deveres do esposo. Então, vamos olhar algumas coisas aqui que a Bíblia fala sobre a questão de família. E aí eu encerro por hoje. Então, deveres do esposo. Vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, a si mesmo, e se entregou por ela. Olha que interessante isso aqui. A Bíblia manda o marido amar a esposa ao ponto ou como Cristo amou a igreja. Então, marido, você tem que estar disposto a morrer por ela. Nós estamos vivendo, irmão, uma geração de homem frouxo que está com medo de barata, quanto mais de morrer pela mulher. Então, em nome de Jesus, muda isso aí. Aprende a ser homem. E ser homem no sentido de ser honrado, no sentido de ter responsabilidade, no sentido de entender qual que é a sua função dentro da família e exercer o seu papel dentro do seu lar. O homem é o provedor, o homem é aquele que governa a casa. Cada um tem um papel importante aí dentro da casa do Senhor, dentro daquilo que Deus quer para ele. Então, o dever do homem é amar a sua mulher, é cuidar dela, é zelar por ela, é ser protetor dela. Né? Tiver uma guerra aí, irmão, que tem que ir a gente, deixa as mulheres em casa. Ah, pastor, tem mulher aí, irmão, que é mais, né, mais, chega mais junto do que muito homem. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Então, o imperativo ordena que o marido deve amar, o amor ágape, né, sua esposa com amor sacrificial, igual ao de Cristo pela sua igreja. Esse é o amor, é uma entrega total e completa, onde o egoísmo não tem espaço. Então o homem ama e acabou. Se esse amor importa a fidelidade. Tá? Eu amo minha esposa, eu amo mais 10. Isso não é amor.
Ah, e esse amor importa renúncia. Porque, irmão, sempre vai ter um homem mais bonito que o teu marido, uma mulher mais bonita que a tua mulher. Sempre todo casamento vai passar crise, vai passar problema, vai passar dificuldade. Tudo, desculpa para pecar, todo mundo tem. Todo mundo tem. Agora, a Bíblia ordena nós amarmos a nossa esposa. E se isso não está acontecendo na sua vida, se você não exerce essa questão na sua vida, você não está honrando a Deus e nem está honrando, nem honrando aquilo que Deus mandou você fazer no mandamento dentro do casamento, que é amar a sua esposa. O camarada que deixa a esposa passar necessidade, o camarada que não disponibiliza o seu valor, a esposa não sabe quanto o cara ganha, o camarada sai, não ajuda, não dá um dinheiro para a mulher fazer nada. Irmão, esse camarada está errado, está com a vida toda torta. Ele não serve para estar casado. Então, está na hora de você rever aí o que é casamento, entender o que é casamento e começar a colocar as coisas em ordem. Mas isso é tema para um outro momento. Só estou pincelando aqui para você entender. Então, o que prevalece é sempre o nós e nunca o eu. Não, meu filho, meu dinheiro, eu. Não. Nossos filhos, nosso dinheiro, nossos bens, nossos sonhos, nossos projetos, nosso ministério, nosso chamado, sempre nosso. Para com esse eu. Esse eu tem destruído muita gente. Muita gente. Porque Deus não recebe a oração do marido. A parte colocou aqui. Porque Deus não recebe a oração do marido que maltrata a esposa. Sim, daqui a pouco eu vou falar da esposa também. Deus não recebe a oração dela. Por quê, irmão? Porque ele está negligenciando o mandamento de Deus. E o mandamento é claro. Vós, marido, amai as vossas mulheres. E se você não cuida da sua casa, que a Bíblia diz, que é pior do que o infiel. E Deus não recebe oração de gente assim. Tá? Deixando bem claro aqui. Então, se você não cuidar, não zelar quem o Senhor te deu, pastor, você fala isso, é novo, eu estou velho, isso, aquilo, tal. Seja exemplo para os mais novos. Tenha um casamento saudável. Eu não estou dizendo que casamento é fácil, tá? Eu não estou dizendo que casamento é só mar de rosa e que é sorrisinho. Não, tem crise, tem problema, tem dificuldade, tem duas pessoas diferentes. Mas se você tiver sabedoria e souber conduzir, as crises passam. Aprenda a pedir perdão dentro do casamento, aprenda a reconhecer seus erros, aprenda a lidar com dificuldades, aprenda a enfrentar crises, e aí você vai amadurecendo. Então, vamos lá. Eu estava falando aqui sobre o que prevalece sempre é o nós e não o eu, trazendo em si o verdadeiro sentido de uma só carne. Lembre-se disso. Este amor alimenta todos os cuidados necessários para uma família. Então, quais são os cuidados necessários para uma família? Cuidados afetivos, cuidados pessoais da esposa, cuidados sociais da esposa, cuidados materiais da família e cuidados espirituais do lar, seu sacerdote. Então, o camarada deve ter que dar amor, carinho, tá? Isso envolve sexo também. Converse com seu companheiro sobre relação sexual, com sua companheira sobre relação sexual. Diga seus desejos, diga se está bom, se não está bom, o que quer fazer, o que deixou de fazer. Converse, isso chama-se intimidade, tá? Você não conversa, você não fala, você não trata essas questões, lá fora lá tá cheio de Jezabel querendo aí destruir o chamado do seu marido ou da sua esposa. Cuidados pessoais da esposa. Irmão, principalmente se essa esposa não trabalha. Vai, o camarada tá trabalhando. Me dá aqui 100 reais. Pra quê? Por quê? Não vou dar. Não, irmão, deixa a mulher lá se cuidar, até porque ela tem que se arrumar e ficar bonita pra você. Porque senão você quer olhar da rua. Mas a da rua tem alguém cuidando, né? E você esquece quando você conheceu a sua, era cuidado. Aí você pegou e acabou com ela. E a culpa é sua, o maridão bonitão. Então, abençoa, seja correto com ela. Fale pra ela, entendeu? O que está acontecendo. Aqui a gente está falando que o homem não tem bola de cristal e a mulher também não tem bola de cristal. Isso, converse. Você tem que ser verdadeiro com ela, jogar real. Casamento é diálogo, não é amizade. Né? É aquela que você casou e segundo o que nós conhecemos dentro da palavra do Senhor vai ser pro resto da vida. Então, se está ruim, tenta melhorar, tenta fazer dar certo, muda a visão, muda a forma de fazer, então vai dar certo. Mas aí você tem que expressar aquilo que você está sentindo. Irmã, escute seu marido. Irmão, escute sua esposa. Né? Preste atenção no que ela está falando. Mas já vem falar um monte de coisa. Não, mas escuta. Você é o companheiro dela. Ela é a sua companheira. Cuidados sociais da esposa. Cuidados materiais da família. Não é só dinheiro. Várias situações. O homem precisa entender que crise todo mundo passa, mas ele tem que dar um jeito, tem que correr atrás. Tá? Isso aqui é tudo para homem, daqui a pouco vai entrar na parte da mulher. Aí as irmãs aí eu quero que as irmãs se controlem. Tá? De acelerar que já está passando o horário. E cuidados espirituais do lar.
O marido tem que trazer culto para dentro do lar, mas tem que orar com a família. Tem muito homem que deixa isso só para a mulher. Ah, minha mulher é de oração, e você não é. Ah, minha mulher, ela clama ao Senhor, e você não clama? Que sacerdote do lar é você? Você é o cabeça da casa, segundo a Bíblia. Então você tem que orar, você tem que buscar. Ela pode até ser mais usada, ter mais unção, mais, sei lá, mas qualquer coisa de mulher que é manto puro. Mas você precisa ser o sacerdote da sua casa. Vamos lá. Deveres da esposa. E eu concluo aqui, tá? E agora vai dar uma apertada aí para as irmãs. O apóstolo Paulo traz uma referência mais abrangente sobre o dever do amor da esposa. Não só a esposa, mas também aos filhos. Tito 2,4. Uma vez que esse sentimento já é inerente à mulher, e ela tem muito mais capacidade de amar e se doar na afetividade do que o homem, por ser o lado mais sensível do relacionamento. Mulher, irmão, mulher é sentimento. O Cláudio Duarte fala que ela é um poço de sentimento, né? E que enquanto a cabeça do homem é cheia de caixinhas, em cada assunto ele vai abrindo uma e vai fechando, a mulher é um emaranhado de fios, todo desencapado, ensopado de emoção. E que quando um fio cruza no outro, aí dá choque, dá problema. O homem nunca vai conseguir entender a mulher do jeito que ela deveria ser entendida. Essa é a verdade. Cadê? Marido bonitão, faltou de manto. Me lembrei do professor. Acho que ela quis dizer de alguém aí. Então, assim, o homem, a mulher, ela é diferente do homem. O homem é emoção. Eu gosto muito de assistir os vídeos do Cláudio Duarte, para mim é uma referência. Então, o homem, ele é muito racional, né? Então, dá um exemplo, né? Tá bebendo água aqui. Então, eu vou lá e quebro esse copo. Bebendo esse copo, quebro esse copo. Aí a Anne chega e fala assim, você quebrou o copo, que isso, aquilo. O cara fala o quê? Ah, eu vou comprar um copo novo, né? Aí, ela entrou aí, ó. Aí, se eu falar qualquer coisa aqui, ela tá na live. Aí dá problema. Então, vamos lá. Aí, eu vou lá e quebro. O que o Jorge fala? Que pra mim, homem, razão, compra outro novo. Não é bonito, mais caro, mas qualquer coisa, mas compra outro novo. Pra mulher, ela vai dizer assim, não, mas quem me deu esse copo foi fulano, e fulano morreu, e fulano que isso aquilo. Por quê? Porque não é um copo, é uma emoção. Então, o homem, ele lembra do que aconteceu agora. A mulher é emoção, ela lembra do que aconteceu há 20 anos atrás. Entendeu? E quando aquele fio de 20 anos atrás liga agora, ela fica com raiva de você e você não sabe por quê, que você fez o dia inteiro coisa boa. Aí ela fala, eu tô com raiva de você, mas por quê? Porque há 20 anos, lembra quando você falou, o Camargo não lembra do que ele comeu hoje de manhã. Ele não lembra. Porque o homem é racional, o homem é a caixinha, ele vai tirando, abrindo uma, falando outra. Homem, ele se concentra em tentar resolver. E para a mulher não basta apenas a solução. Tem hora que a mulher não quer a solução, ela só quer ser ouvida. E esse é um desafio nosso. Por quê? Porque a gente não quer ouvir. A gente tem hora que aí a gente começa a falar, não, eu falo, não, vou fazer isso. Aí ela fala, não, mas calma. Por quê? Porque aí a necessidade de ser ouvida, quanto a necessidade do homem de resolver. Quando você começa a aprender essas coisas, entender essa diferença de universo, as coisas começam a se encaixar melhor. E cada papel é exercido. Então, vou dar um exemplo para você poder entender. Quem governa a minha casa aqui, a casa estrutural que eu falo, é a minha esposa. Eu não quero saber, irmão, qual é o piso que vai colocar, essas coisas tal. Se bem que tem homem que liga para essas coisas, mas não, eu cuido dessas coisas. Meu papel é saber, ó, quanto que eu vou pagar nisso daí. Esse é o meu papel. É chegar nela e falar assim, olha, dentro do orçamento doméstico, olha, a gente tem tanto, por exemplo, aqui em casa o senhor trabalha, ela não exerce profissão. Mas se os dois exercem, olha, o nosso faturamento aqui, lembrando o nosso, é de X. Eu ganho 1.000, você ganha 1.000, a gente tem 2.000. Eu ganho 10.000, outro ganha 10.000, a gente tem 20.000. Agora, se é um só, olha, eu tenho tanto, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, tem que ter comunicação, tem que ter diálogo. Agora, vamos lá, para algumas questões aqui da mulher, aqui, porque senão eu vou ficar batendo só nos homens. Então, a mulher é a que liga o marido aos filhos, por isso é vista como ponto de equilíbrio do lar, dando abertura para receber todo amor do esposo. Dessa forma, a Bíblia destaca seus cuidados da seguinte maneira. Então, vamos ver o que a Bíblia fala da mulher. Então, ser auxiliadora, Gênesis 2,18, para completar o homem, entendendo que em Cristo não há diferença. Então, há uma briga aqui, que é o segundo ponto que eu vou falar, sobre submissão. Então,
todo mundo trata esse assunto aqui como uma questão de inferioridade. Mas vamos ler então. Ser submissa, Efésios 5:22, entendendo isso pela ótica divina e não pela ótica feminista. Então vamos lá. Feminista humana. O pensamento aqui não é que a mulher seja tapete ou capacho do marido, ou que seja inferior, mas que esteja ao lado do marido, ajudando o esposo na missão. Em outras palavras, missão diferente. Cada um exerce uma missão. Um tem uma missão específica, outro tem uma submissão. Uma missão específica diferente. E essas duas missões levam ao sucesso da família, levam ao sucesso do casamento, levam ao sucesso da criação dos filhos, tá? Um conselho que eu dou, irmão, não tem regra nesse sucesso não tem regra para se chegar ao sucesso. É um conjunto de fatores que você vai aplicando e vai desenvolvendo e vai colocando da melhor forma possível. Existem princípios que você vai ter que seguir, dentro deles, esse que eu estou citando aqui, para que as coisas aconteçam e cheguem alguém chegar. Então essa mulher ela precisa ser, além de auxiliadora, além de ser submissa, ela precisa ser sábia. Eu disse que a mulher sábia edifica a sua casa. Então tem mulher, irmão, que ela perde muito porque não é sábia, né? Ela é rixosa, né? A Bíblia disse que o que é mais duro do que a morte? Uma mulher rixosa, né? Uma mulher amarga, uma mulher difícil, uma mulher que não é sábia, uma mulher que implica, uma mulher que briga. Tem mulher que acordou e falou, bom, o dia já tá xingando, brigando. Então ela não tem sabedoria, ela não sabe lidar com as questões. Então tem que ter sabedoria, porque a sabedoria ela te abre portas, ela te muda muito, né? Eu tenho um exemplo disso dentro de casa, muito aparente, assim, sabe? Eu lembro que minha mãe já dorme no Senhor, mas eu lembro que minha mãe viva, meu pai sempre foi aqueles camarada brutão, sabe? Ele era não, porque tá vivo, né? Ele é nordestino, e só que ele hoje eu brinco com ele que ele tá uma seda, né? Mas na época ele era muito bravo, sabe? Muito ignorante, muito grosso. E aí, a mulher tá complementando aqui, ó. A mulher sabe edificar a casa, mas a tola destrói, né? Aqui não tem sabedoria. Então vamos lá. E aí ele era muito difícil, tal que isso e aquilo. Mas a minha mãe, com o jeito dela, ela conseguia tudo que queria. E eu falava, até brincava com eles, né? Falava assim, meu Deus, só a minha mãe para poder conseguir dobrar o meu pai. Por quê? Porque ela tinha a forma, o jeito de fazer. E eu vejo isso dentro do meu casamento hoje. Eu vejo que a Ellen, ela tem um tato para poder conseguir as coisas comigo que eu não sei explicar. Tem hora que eu nem quero e eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo isso? Eu não quero. Porque ela sabe como lidar com isso, ela sabe como fazer. Até em relação aos filhos. Às vezes, se alguém se excede um pouquinho mais na hora de corrigir, outro freia, o outro ensina, o outro conversa. E é assim que faz, mãe. Assim nós vamos embora, sabe? Para construir o sucesso. Mas se você não tiver isso, esse papel definido na família, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, qual é o papel dos filhos, qual é o papel dos pais, porque eu nem entendo esse contexto, mas tem muito sogro e sogra dos dois lados que atrapalham demais dentro de um relacionamento, uma família, não estão ali para somar, estão ali para dar pitaco, para interferir, para prejudicar, entendeu? E aí aquilo que era para ser bênção se torna um problema dentro do casamento, principalmente se a questão for financeira. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então não dê brechas para que o inimigo entre, sabe? Exerça seu papel, seja ali provedor, seja ali cuidador da família, seja um homem da família, exerça o seu papel, irmã. Cuide dos seus filhos, sabe? Ajude no lar, acompanhe sua esposa, ajude seu esposo, não atrapalhe o ministério da sua esposa, não atrapalhe o papel do seu esposo. Então, enfim, é um ajudando o outro. E com sabedoria a gente chega onde tem que chegar, né? A Vanessa está brincando aqui, pastora linda, gostei da dominadora. Na verdade, é o jeito dela. Porque se talvez chegar impondo, eu vou dizer, não quero, porque tá bem do homem, entendeu? E a gente fala, não, quem manda sou eu, tal, isso aqui, eu tenho muito disso. E ela não precisa disso. Cada um dentro. E a mesma coisa sou eu, não, vamos com isso aqui. Não vou. Agora, se eu chegar com jeito explicando, a gente, vai junto, entendeu? E a gente brinca, eu e ela, que eu sou muito sonhador, né? Então eu crio muita coisa, faço muita coisa, minha cabeça é um turbilhão.
Então, quantas coisas a gente já não criou, já não fez junto, em que ela olhou e ela foi junto. E muitas vezes, ou então que ela quis, eu falei, não, vamos junto, tal. Só que ela é ela fala assim que ela não sabe se quem é pior, se é eu que vou ou se é ela que acompanha. Mas nós vamos, irmãos, se der errado, deu errado, mas estamos juntos, o importante é estar junto, o importante é estar no mesmo propósito, o importante é estar na mesma missão, na mesma visão. E quando isso da família se eleva para o propósito ministerial, quando essa união, essa junção familiar vai para a obra de Deus, aí, irmão, ninguém segura, aí ninguém para. Então, esse é o ponto aqui primordial. Então, semana que vem nós vamos falar sobre outros aspectos, já 97, cargos, vou falar sobre alguns temas, cargos ministeriais, sua designação, falar que é pastor, missionário, evangelista, enfim, os cargos, caráter do obreiro. Nós vamos falar sobre as deficiências que os obreiros têm. Nós vamos falar sobre as funções, nós vamos falar sobre os dons que os obreiros têm que ter, enfim, nós vamos falar sobre a qualificação do obreiro. Ixi, irmão, é muita coisa. Vamos falar sobre obreiro e finanças, nós vamos falar... tem tanto assunto aqui que a gente vai entrar, tá? Nós vamos falar como deve lidar no púlpito, nós vamos falar sobre cada tipo de culto, como se portar, como fazer, como é que faz um culto fúnebre, como é que faz um culto de Santa Ceia, como é que faz um culto de domingo, que mensagem que se prega no culto fúnebre, que hino que se canta num culto de Santa Ceia, que hino que se canta num casamento, como é que se faz no casamento. Então, todas essas questões aí nós vamos abordar nos próximos dias. Então, eu quero louvar a Deus pela sua presença. Foi uma live bastante assistida. Eu quero agradecer a Deus pela sua presença. Esse vídeo vai estar salvo no canal do YouTube da igreja. Então coloca lá depois no YouTube, se inscreve lá, marca o sininho, edificados na fé. Eu tenho certeza que Deus irá te abençoar de uma maneira extraordinária se você aprender essa palavra. Irmãos, como não teve culto e a gente já passou, a gente não pode deixar, né? Se você quiser abençoar essa obra, abençoe, tá bom? Eu vou pedir para a irmã Priscila aí colocar o Pix aí nos comentários, tá? Manda aí o Pix da igreja, abençoe a obra do Senhor. Nós estamos em reforma, em crescimento, e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado de uma maneira extraordinária. Deixa eu ver se eu acho aqui, ver se ela não responder, deixa eu ver se eu acho aqui qual que é o número do Pix para ficar mais fácil, né? Se alguém tiver aí fácil, que o celular está no ao vivo aí, então eu não consigo mexer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já mando para os irmãos o Pix para você poder estar abençoando a obra do Senhor. Faz uma oferta, uma voluntária aí, em nome do Senhor Jesus. Pastor, por que você está pedindo oferta? Porque a igreja precisa, irmão. A obra do Senhor, ela necessita ser abençoada, e quem abençoa a obra do Senhor são a comunidade, sua membresia, o povo que está ali. Ela mandou aqui. Então, abençoa a obra de Deus aí, ó. 1197374 1337, tá bom? Abençoe a obra do Senhor e o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos, espero que vocês tenham gostado da live. Antes de eu encerrar, tem alguma dúvida? Manda aí que eu vou aguardar, vou fazer uma oração final. E se você tiver alguma dúvida, essa é a hora de você perguntar sobre o que foi falado. Ou acrescentar alguma coisa, olha, pastor, eu gostei dessa parte, olha, eu não concordo com aquela, olha, eu acho que isso aqui tem que melhorar. Então aproveita aí e tira a sua dúvida agora para a gente poder tá encerrando esse debate, esse assunto, e o nome do Senhor ser glorificado. Tá? Mais uma vez, 11973741337, tá? Em nome da nossa irmã Priscila Jeromim, abençoe aí a obra do Senhor, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Tem alguma pergunta, irmãos? Posso encerrar? Posso orar aqui? Encerrando. Todo mundo dizendo amém, amém, amém aqui, mas ninguém fala se tem pergunta ou não. Ó, bastante gente participou aqui, graças a Deus, Deus abençoe. Foi um prazer estar com você aí nesse tempo. Olha, bastante gente mesmo. Glória a Deus, que feliz agora. Irmão, aproveitando aqui, segue o pastor Dani lá também no Instagram, tá? Dânio Maurício, segue lá. Aqui na bio da igreja tem minhas redes sociais. Eu também vou te pedir para você seguir lá o meu
meu Instagram profissional, Dr. Dânio Maurício, tá? Eu mesmo só colocou o doutor na frente aí. Me ajuda aí. Então tá todo mundo dizendo amém, então eu vou encerrar. Todo mundo já entendeu? Já ficou claro para todo mundo? Vamos fazer uma oração. Se alguém que você tiver uma dúvida, a gente esclarece. Moisés colocou aqui, ó, foi uma benção, muito top. Obrigado, Moisés. Deus abençoe. Espero ter sido claro, irmão. Espero que todos tenham entendido. Obreiro é provado, irmãos. Você já colocou. É verdade. Bastante provado. Mas é aprovado. Ela concluiu aí. Deus abençoe. Jussara deu risada. Deixa eu ver o que mais. Vai mandando nos comentários aí. Severo falou amém. É gostoso, irmão, ver, né? Participar assim. E todos juntos estão inteirando, né? Aliás, inteirando não. Interagindo. Palavra errada. Interagindo com a live. Não precisa... não precisa encerrar, não. Então vamos fazer vigília aqui, ó. Nessa live. Se eu pudesse, ficava aqui, irmão, até mais, mas a ideia não é ficar cansativo, é ficar benção. Faz um... Não entendi, mano, o que você escreveu aí. Impromation. Impromation. Faz um impromation aí, pra ver se vem pergunta. Ó, o Daniel já tá chamando aqui. Vem cá, Daniel, o pessoal te vê? Daniel tá em casa, tá todo mundo aqui em casa. Deus abençoe, irmão Manuel, irmão Neto. Vem cá, Helena. Vem cá, o pessoal te vê? Tá aqui, tudo do lado, irmão. E se comportaram, ficaram quietinhos, ó. Daniel. Fala, oi, gente. Oi, gente. Pai do Senhor. Da Pai do Senhor, Helena. Fala, vocês estão bem? Você tá bem? Vocês estão bem? A galera toda do ônibus participou também. Ô, Glória! Já manda o povo falar, dá um terra aí, ô, Vanessa. Em nome de Jesus. Vamos continuar, pastor, fazendo a vigília hoje. Foi benção, irmão Zé Francisco. Deus abençoe. Mãe, pai. Oi. Olha meu pão com salsicha. Meu Deus do céu, tô pedindo pão com salsicha aqui. Pergunta pro pessoal se ele pode. Posso comer, gente? Fala pro pessoal, interage. Mas não, né, gente? Olha lá, o Moisés tá mandando Pai do Senhor pra vocês. Tira a mão da boca, tá com vergonha? Vai cantar, Helena? Vou. Então canta um louvor aí, vamos ver. A gente já vai encerrar já. Vem cá. Vem aqui. Ficou com vergonha? Vamos cantar grande, tão grande? Sim. Então canta. Tão alto. Não, assim, ó. Alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Canta, Daniel. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo. O que é isso aí no coração? Como o amor do nosso Deus. Manda um beijo pra todo mundo. Fala, tchau, gente. Fica na paz. Fala, Pai do Senhor. Levanta a mão para abençoar eles. Fala assim, ó. Sejam abençoados. Não, vai forte, assim, fala assim, seja abençoado. Em nome de Jesus. Ô, Glória! Tchau, vai. Deus abençoe. Vai falar. Deixa eu terminar a live aqui. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe todo mundo que participou. Foi bênção. Deixa ele, pode deixar ele. Todo mundo abençoa. Aliás, Deus abençoe todo mundo que participou. Foi uma bênção estar com vocês aqui. A gente desconstruiu aqui no final aqui. Esses pequenos que são uma bênção. Tô feliz, irmãos. Comportaram aqui até agora, né? Foi um momento de... Não, sem fazer isso. É sério. Foi um momento de descontração, de brincadeira. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Vou fazer a oração final aqui. E eu tenho certeza que você, a sua casa e a sua família serão abençoados. Senhor, meu Deus e meu Pai. Mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante da Tua face, Senhor. Para pedir a Tua bênção, para pedir o Teu mover, o Teu agir sobre este irmão, essa irmã. Que sejamos, ó Pai, obreiros disponíveis, diligentes, que possamos fazer a obra de Deus com amor, com cuidado, com carinho, que possamos, ó Deus de glória, Deus de maravilha, ó Deus, tratar a Tua obra, Senhor, com responsabilidade, que o chamado possa queimar em nossos corações e que nada impeça, Senhor Deus, meu Pai, o Teu querer sobre a nossa vida. Eu peço, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor abençoe esse meu irmão, essa minha irmã,
que assistiu essa live ou que assistirá esse vídeo em outro momento. Que a tua graça, que a tua presença, que o teu agir, que o teu mover, que o teu manifestar, ó Deus, meu Pai, possa ser contínuo, Senhor, sobre a vida de cada um. Eu te peço, Deus, meu Pai, a tua bênção. E eu faço essa oração agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diz? Amém. Amém. Deus abençoe a cada irmão, em nome de Jesus. Agora eu vou encerrar, senão eles vão deixar eu mais quieto aqui. Tchau, gente. Fica com Deus. Dá tchau. Dá tchau, Daniel. Dá tchau, Helena. Tchau. Ficou tímido. Tchau. Tchau, vou encerrar. Fica com Deus. Tchau.